Então, essa é uma tática bem conhecida. Por exemplo, quanta gente diz, o Papa Francisco é comunista. Ou dizem para mim também, você é um padre comunista. Então, é uma forma de não querer... Por que você está discutindo o bem comum? O que é isso para você? É que o bem comum pode ser vivido dentro de um sistema capitalista neoliberal ou de um sistema meritocrático e individualista. Desqualificar significa um ardil diabólico. É uma tática. Diabólica. O senhor acredita tranquilamente em possessão demoníaca? Olha, eu acho que exorcismo. Quando a gente deixa o mal entrar na gente, quando você começa a raciocinar e ter uma lógica marcada pelo descarte das pessoas. O senhor já viu isso? Eu não quero demonizar ninguém. Não precisa falar quem. Eu quero saber se o senhor viu isso em alguém. O senhor esteve diante do mal, porque é muito relativo. Um dos maiores nomes da igreja reformista da igreja, que ajudou a salvar muita gente, foi Santo Agostinho, que dizia que o mal não existe, o mal é substância. Como explicar isso se o senhor está dizendo que já viu o mal de perto? Então, a pessoa não é o mal. Todas as pessoas têm dimensões de maldade dentro de si. Nós precisamos saber lidar com elas. Então não me disse ainda se acredita no mal como demônio tomando conta de uma pessoa. Então, o demoníaco, eu acredito no demoníaco, que pode entrar em nós. Nós temos que constantemente lutarmos para não assumirmos os valores demoníacos, de maltratar, de destruir o outro, e que essa água é minha, o outro pode morrer de sede na minha frente, eu não dou a água para ele, porque ele não merece, porque é minha. Então nós temos que lidar, e aquilo que o Paulo Freire dizia de uma maneira muito interessante, embora na linha pedagógica, na linha política também, de que quem não passa por uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, como é que você vai tirar o opressor que está dentro de você? E eu não luto contra aquele que fabrica a maldade para que eu o vença, mas para que ele seja irmão. Por isso que a luta é difícil. Nem todos querem ser irmãos de todos. Eu batizei uma menininha de 7 para 8 anos, e ela veio na véspera, conversamos, o pai dela era médico e tal. No dia do batizado, ela falou, eu não quero mais ser batizada. E o pai dela falou, mas como você não quer ser batizada? A gente combinou tudo, você foi lá, você estou ocupado, fizemos a preparação. Aí ela disse, ser irmão de todo mundo é muito difícil. Eu prefiro não ser batizada, porque o padre falou que ser batizada é ser irmão de todos e saber que somos irmãos. Nós vivemos para competir e não para sermos solidários. Esse é um grande desafio, ser solidário com a população. Ela foi sincera ou o senhor acha que ela estava sob efeito do mal para não ser batizada? Não, ela foi sincera porque na lógica dela, ser irmão de todos significa o quê? Partilhar, significa... É difícil. Nós somos educados para acumular, não para partilhar. É outro assunto difícil, mas dá para exemplificar. Porque muita gente não gosta de ouvir falar em morador de rua. Tem gente que tem ódio de ouvir falar em morador de rua, mesmo porque mais por medo de um dia virar morador de rua do que qualquer outra coisa, ou asco, ou coisa parecida. É outro assunto difícil, mas dá para exemplificar. Porque muita gente não gosta de ouvir falar em morador de rua. Tem gente que tem ódio de ouvir falar em morador de rua, mesmo porque mais por medo de um dia virar morador de rua do que qualquer outra coisa, ou asco, ou coisa parecida. O que fazem com morador de rua são verdadeiras barbaridades, higienização, coisas terríveis que se comete aí em nome de melhorar a cidade, simplesmente eliminando os moradores de rua. O senhor poderia dar exemplos de pessoas que o senhor conheceu que eram brilhantes e, de repente, moravam na rua, né? Pessoas boas que moravam na rua, que escolheram esse caminho, para a gente entender melhor. Então, eu acho que nem o senhor explicou o Daniel. Não é uma... A gente podia entender mais ou menos de histórias que o senhor observou que a gente não teve a oportunidade de observar. Eu acredito que não é uma escolha, é uma saída. Que a pessoa tenha uma sucessão de perdas, depende muito da estrutura emocional de cada pessoa, depende de como a pessoa vê, por exemplo, ser rejeitado, ser discriminado, ser colocado fora de casa. E
não lidar com tudo isso torna as pessoas endurecidas também. Quando você só apanha, você aprende a bater. Quando você só é insultado, você aprende a xingar. Quando você só é rejeitado, você aprende a rejeitar. Então, a pessoa que é rejeitada, o que é que ela sabe fazer bem? Ela sabe rejeitar. Então, às vezes, nós esperamos deles aquilo que eles não são mais capazes de responder. Porque a criança pequenina, quando nasce, eu lidei muito com crianças recém-nascidas. Se ela não é amada, ela não aprende a amar. Se o choro da criança não é respondido, ela chega no momento de não chorar mais. Ela não reage mais. A criança só aprende a falar se falam com ela. Se não falar com a criança, ela não aprende a falar. Até eu pergunto muito para as famílias no dia do batismo: qual é a primeira palavra que uma criança aprende a falar? Todo mundo fala: ele aprendeu a falar mamãe. Não, ele aprendeu a falar papai. Você sabe qual é a primeira palavra? Não. É a primeira palavra que a criança aprende, é não. Porque é a palavra que ela mais ouve. E se você oferecer para ela alguma coisa, ela sabe fazer com a cabeça que não. Ela aprendeu, porque algum adulto com quem ela está muito próximo faz não, com a cabeça. É um aprendimento, uma aprendizagem cultural. Então, a criança, a primeira palavra que ela aprende é não, porque é a palavra que ela mais ouve. Então, a pessoa que está em situação de rua, eu procuro, às vezes, quando eles estão mais difíceis, pensar na infância deles. Que criança que eles foram. Mesmo quando eles têm a maior atenção possível, eu acredito que a mesa é para significar união e não individualizar coisas que eles não têm. Ensinamento, coisas que eles não têm. Fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, panetones ou, sei lá, móveis. Isso tudo ajuda demais a uma integração. Mesmo assim, é grande a rejeição, depois de todo esse processo, deles continuarem a viver em sociedade ou voltarem para suas famílias, e muitos deles voltam a morar na rua? Olha, você não consegue mudar feridas que são muito profundas. Você tem que aprender a conviver com quem não muda mais também. E tem gente que não muda mais. Tem pessoas que têm um sofrimento já psíquico, um distúrbio neurológico, um sofrimento mental. E esse você não consegue tirar da rua? Você não consegue tirar da dor. Uma coisa que me chama muita atenção é que são assuntos todos muito polêmicos. A gente chama a dependência química de vício. Mas se você fizer um levantamento, mesmo só aqui nesse estúdio, quantas pessoas aqui tomam drogas lícitas? Remédio para dormir, calmante, ansiolítico e tudo mais. E a gente compra num lugar chamado drogaria. Eles usam drogas, como outros tantos, drogas ilícitas. Por que a gente usa droga? Para tirar uma dor ou uma ansiedade. A droga tanto lícita quanto ilícita. E só leva a usar mais, né? Mais. E nós não olhamos, não conseguimos descobrir qual é a dor que ele tem. O que é que ele está querendo entorpecer. Interessante que a dor é meio indefinida. Quando você se sente deprimido, sente uma dor, não é uma dor específica, né? É um quadro geral. Mas você bem toma difícil remédio você para passar a identificar, depressão, e aí né? você, para sair dessa situação, você toma remédio. Pois é. Para poder dormir, você toma remédio. E a mesma coisa com quem usa a droga ilícita. Que também não vejo muita diferença entre droga lícita e ilícita. Tanto a lícita, o objetivo é o mesmo. Tanto a e lícita, as duas viciam. A lícita e a ilícita, elas causam efeitos deletérios. Se você pegar o diazepam e tomar uma cartela inteira de diazepam, você vai ter um efeito muito ruim. Então, a gente precisa... E mesmo usando em doses pequenas, quanto mais você usa, mais você vai usando. E acredito que seja assim na rua. Sim. E com drogas pesadas. Esse é o principal fator de tirar as pessoas da rua, ou é a falta de boa vontade de governos em todos os sentidos, desde o governo federal, estadual e municipal, que preferem não olhar para essas pessoas? A indiferença. Muitas das chamadas políticas públicas, elas apenas são a manutenção da miséria. Mas o sistema, e o Papa Francisco diz isso com muita maestria na exortação apostólica Evangelii Gaudium, ele diz que esse sistema que nós vivemos, ele é homicida, porque a lógica desse sistema é o descarte. Essas pessoas são descartadas. Quando a gente diz excluídas, a gente inventa políticas de inclusão. Você já ouviu falar de política de reencarte?
Essa não tem. Então, quem foi descartado, e a mobilidade social no Brasil... É mais fácil deixar lá, né? Se dá em 9 gerações, a mobilidade social. Então, quem nasce pobre, seguramente vai morrer pobre. É um sistema quase que de castas. E de condenação perpétua à pobreza. Por isso que essa luta é difícil, por isso que a gente apanha muito nessa luta, porque lutar contra a desigualdade é tirar privilégios. Você vê agora tirar os penduricários, como foi complicado. E suponho que você acompanhou isso muito bem, sabe o quanto é difícil. Tirar privilégios, tirar penduricários. Quem se acostuma com isso, não quer perder. Agora, por que o senhor apanha tanto só por ajudar as pessoas? Isso incomoda até que ponto? O senhor consegue resultados muito mais favoráveis do que programas de governo? Esses governantes acham que o senhor compete com eles? Por que o senhor apanha tanto, é tão criticado, é tão perseguido? Por quê? Pois é, acho que tinha que... Eu vou perguntar para os que me batem o que faz com que tanto tenho. Eu acredito que é porque você, de certa forma, está mostrando a crueldade, está mostrando a ausência do Estado ali, a ausência da misericórdia ali. Isso. Acho que isso é uma das coisas que irrita muito, porque tem coisas que eu sei, mas tenho pavor de que alguém venha dizer para mim aquilo que eu já sei sobre mim. Se você tem tudo para resolver, inclusive verba para resolver, tem todos os meios do Estado para resolver e não resolve, o sujeito que vê alguém como o senhor resolver essas questões se sente um covarde. Ou amenizar. Eu não digo resolver, porque parece, pelo que o senhor disse, há casos que são irrecuperáveis. Mas você tem que pode conviver. Amenizar a dor de quem está ali. Isso, amenizar. E saber que a nossa luta é uma luta histórica. E por que os governos se interessam tão pouco em ajudar essas pessoas? Porque legitimam o poder estabelecido, legitimam a desigualdade, essa desigualdade, e alimentam esse sistema perverso. E esse sistema tão desumanizador. Uma pessoa desumanizada é como uma pessoa que sofre um ferimento na mão. Um ferimento grave. Quanto tempo leva para recuperar essa mão? Ou alguém que queima e sofre uma queimadura. Quanto tempo leva para você fazer a reconstituição do rosto da pessoa que sofreu uma queimadura? Principalmente se o fator que machuca for constante. Exato, intermitente. Então, dormir na rua toda noite. Cada um de nós tem um ritual para dormir. Para nenhum de nós é simples arrumar o ambiente para a gente dormir. Você imagine você dormir num dormitório que tenha 400 pessoas. Esses abrigos que existem por aí são desumanos. Eles desumanizam. Não porque alguém deliberadamente quer causar o sofrimento, suponho, mas eles acabam desumanizando. Você dormir com a roupa que você ficou o dia inteiro, você não ter o conforto de um banho adequado. Dividir o chão com ratos. Pois ter muquiranas. Isso vai gerando nessa pessoa uma estrutura de desumanização.